Eu li esse livro de Platão e ele fala sobre um conceito chamado mimesis. E ele fala nesse conceito que o mundo perfeito é o mundo das ideias e que o mundo concreto, que é o mundo que a gente enxerga, por exemplo, o guarda-roupa, uma toalha, já seria a cópia do mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Porque quando a gente tira do mundo das ideias e passa para o mundo concreto, não tem como sair perfeito. Então já seria uma cópia do mundo perfeito. E além disso, ele fala que a pintura e a poesia é uma cópia do mundo concreto. Por quê? Porque a pintura, por exemplo, de um guarda-roupa, já seria para representar um mundo concreto, que é uma cópia do mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Portanto, seria uma cópia da cópia, tanto a pintura quanto a poesia. E aí eu fiquei me questionando, caramba, se Platão tivesse aqui hoje em dia, o que ele diria do Instagram, do TikTok, até do YouTube aqui, né, que eu coloco do jeito que eu quero, se eu quiser eu adiciono filtros, eu me posiciono do jeito que eu quero. Então, é uma cópia da cópia da cópia. E muita gente seguia pelo Instagram, pelas redes sociais no geral, para tentar manusear e dar direção à sua vida, quando na verdade Platão diria que você tem que se guiar pelo mundo das ideias, que é o mundo perfeito, né? E tanto o Instagram quanto o YouTube, quanto o TikTok está longe de ser próximo ao mundo das ideias, né? Ao mundo racional, porque é cheio de efeito, de tudo que eu falei anteriormente. Mas enfim, eu sou Caroline, eu tive esse insight lendo esse livro, tá aqui. E se você quiser, depois eu posso falar um pouco mais. Eu estou fazendo um desafio para mim mesma, que é ficar 20 semanas diminuindo cada vez mais o uso do celular para ver o que acontece e notando todos os pontos que eu vou encontrando nessa caminhada. E aqui, nessas 2 semanas que eu já fiquei diminuindo o meu tempo de celular, eu já pude notar alguns pontos que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, né, senti muita dificuldade em sair das redes sociais. Sempre que saía, sentia um tédio absurdo quando eu ia fazer outra coisa, quando eu ia estudar, quando eu ia ler. Então, foi esse um dos pontos que eu acabei notando. Outro ponto é que sempre que eu ficava usando o celular, as redes sociais, depois, logo em seguida, eu tendia a procrastinar as minhas obrigações, como minhas obrigações fossem muito chatas e só fosse suficiente ficar no celular. Então, quando eu saía do celular, qualquer coisa se tornava chata. Varrer a casa, lavar o cabelo, arrumar o guarda-roupa, qualquer coisa era chata, até mesmo estudar, às vezes, né? Eu também senti cansaço mental por ver muito conteúdo logo de manhã, então, às vezes, quando eu acordava, eu ficava mexendo no TikTok, quem nunca, né, ou no Instagram, e depois eu sentia um cansaço mental, poxa, nem tinha saído da cama, eu já estava me sentindo mentalmente cansada. Eu acho que muita gente passa por isso, e eu ainda passo por isso também, tá? Tô fazendo esse desafio de 20 semanas, mas tem altos e baixos, né? Tem dias que, nossa, acontece de eu usar mais o celular do que eu queria, tem outros dias que eu consigo usar uma hora por dia o celular, então tem altos e baixos, vão ser vários aprendizados, e eu espero que você se inscreva no canal para a gente ir evoluindo junto, para você fazer comigo também. Vou colocar alguns exercícios aqui no final para a gente ir praticando semanalmente. Você pode praticar comigo para diminuir o uso do celular e aumentar a sua atenção, aumentar o seu foco, aumentar o seu entrosamento com seus familiares, aumentar a sua empatia, porque o celular vai tirando também essa questão de ser mais ou menos empático, mas enfim, né? Notei que eu ficava impaciente também, né? Ia fazer qualquer outra atividade, estava impaciente, porque é tanta dopamina rápida que quando você sai do TikTok e vai pegar um livro para ler, ou vai lavar um prato, você fica impaciente de ficar no silêncio, de ficar fazendo uma atividade, de focar apenas numa atividade. E então notei isso também. E outra coisa, porque eu notei é a normalização de conteúdos toscos. Você começa a ir normalizando coisas que são toscas. Então, no Instagram e no TikTok tem muito vídeo tosco, né? Tipo de cara dançando música sensual só de cueca, um negócio tosco. Também tem de mulher, né? Então você começa a ver, você sabe que não é legal, mas você começa a normalizar no sentido, muita gente faz, ok, agora hoje em dia isso é normal. É quando na verdade, sei lá, é um tema assim que é delicado de falar, né? Mas quando na verdade um marmanjo, uma mulher de 40, 50 anos está fazendo conteúdo desse, na minha opinião,
é meio degradante, né? Então, você, quando está muito imerso, começa a normalizar esse tipo de coisa, quando na verdade não é uma coisa que deveria ser normalizada. Outra coisa que eu sinto que acontece comigo quando eu uso muitas redes sociais é me sentir atrasada em relação aos outros. Fulana comprou um apartamento, fulana trocou de carro, ok, me sinto feliz por ela. Mas no fundo você e eu sabe que a gente sente alguma coisa que incomoda assim, porque pensa, caramba, eu sei que isso não é fácil assim como tá parecendo ser no Instagram, mas talvez já era para ter conseguido isso também. Então sempre acaba tendo aquela comparação, mesmo você não notando, o que, na minha opinião, acaba sendo tóxico para você mesmo, esse tipo de relação, de comparação. Além disso, uma coisa que eu estou me questionando, depois que eu estou me afastando um pouco mais de usar o celular, é o limiar entre o que postar e o que não postar. Para não postar tudo da minha vida detalhadamente também, acho que não é necessário, e isso eu não acho legal quem faz esse tipo de coisa. Mas enfim, sem julgamentos, né? Só tô falando o que eu quero para mim, não expor cada ponto da minha vida como se fosse necessário cada pessoa saber de tudo que acontece na minha vida. Não acho legal isso, né? Mas enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. E eu tenho dois desafios para a semana 3, né? Que começou no dia 9, que eu coloquei para mim, e vai até o dia 16 do 5, a semana 3. Então, dia 16, lá para o dia 17, eu vou soltar o próximo vídeo. E os dois desafios que eu trouxe é o seguinte: não pegar no celular enquanto estiver falando com alguém, para trabalhar a questão de foco mesmo, de se relacionar melhor com as outras pessoas, e não usar o celular quando estiver comendo, que muitas pessoas fazem isso. E eu, como nutricionista, acabei me vendo fazendo isso algumas vezes também, e eu sei que não é legal. Então, coloquei esses dois exercícios para a gente praticar até o dia 16 do 5. Me se inscreva aqui no Instagram e toda semana eu vou colocando alguns exercícios e vou trazendo o vídeo falando se eu consegui seguir, se eu não consegui. Mas enfim, espero que tenha gostado, que você se inscreva no canal e que me acompanhe, tá? Porque eu tô pensando que 20 semanas não vão ser suficientes. Então, tô querendo chegar em 20 e prorrogar, né? Aumentar isso daí, colocar 30 semanas, 40 semanas para realmente mudar essa questão, esse relacionamento com o celular e melhorar como pessoa. Comprei alguns livros, tá aí os shorts dos livros. Depois vou mostrar cada um de forma mais detalhada. Vou lendo livros e também vou falando mais sobre os livros que eu vou lendo e vou comentando, né, fazendo um vídeo sobre outros assuntos que eu acho interessante. Então, se inscreva aqui no canal para me acompanhar.